Olá, eu sou Bruno Caldeira, sou professor da licenciatura em Música do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Limoeiro do Norte. Quero começar a minha apresentação cumprimentando a todos pela presença, agradecendo também pela presença, e o trabalho que eu vou apresentar hoje aqui tem por título Masculinidades e Feminilidades Vocais e a Constituição de uma Estética Vocal dos Gêneros. É uma comunicação de um trabalho já realizado, no caso a minha dissertação de mestrado, que eu concluí em 2021, e aqui eu trago um recorte de uma das discussões que eu trago no decorrer do meu texto. Bem, o objetivo dessa comunicação, então, é explicitar a constituição de uma estética vocal dos gêneros, que, a partir da qual os padrões e ideais de masculinidade e feminilidade vocais são ancorados e construídos. E aí, para chegar nesse objetivo, eu desenvolvo um conceito chamado estética vocal dos gêneros. E para, bem, trabalhar esse conceito, eu recorro aos conceitos de socialização, de acordo com Berger e Luckmann e Seton, e estética dos gêneros, da Beatriz Bento. Bom, a voz ela é um importante marcador de gênero. As pessoas identificam falantes como sendo homens ou como mulheres por meio da voz, e isso quer dizer que as vozes então elas são operadas pelo gênero. Então, assumindo que essas vozes são operadas pelo gênero, tanto nos processos de ensino e de aprendizagem, a gente reconhece que os indivíduos são pressionados a educar as próprias vozes de maneira a se enquadrar, a se encaixar em padrões que são binários de comportamento dos vocais. Então, nesse sentido, tem uma aparência definida, ou seja, uma sonoridade que é esperada para cada um dos gêneros que está aí no binarismo homem e mulher. Então, o conjunto de padrões, gestos, ações e comportamentos vocais que a pessoa precisa adotar para ser reconhecido ou ouvido como sendo de um determinado gênero é o que eu chamo de estética vocal dos gêneros. Na metodologia, eu recorro ao estudo de caso como um construto teórico, e aí eu me baseio no que dizem Walton e Radin. Então, eu uso o estudo de caso para desenvolver um equipamento teórico, entre aspas, que vai explicar essa operação do gênero na construção das vozes e como a estética vocal dos gêneros está presente ali. Para isso, eu utilizei também a entrevista compreensiva com base no Kaufman. Bom, a estética vocal dos gêneros, vou começar falando dela, que é um dos conceitos nos quais eu me baseio para fazer esse trabalho. Ela se baliza em uma aparência de gênero que está ancorada no visual que é adotado pelas pessoas no dia a dia e que se materializa nas roupas que os indivíduos vestem, nos calçados, em como elas cortam o cabelo, como arranjam, nos acessórios que usam, também nos gestos que fazem, na performance. Toda a estilística do corpo está contemplada aí nessa estética dos gêneros. Assim, nesse contexto de um mundo que funciona nos moldes de um binarismo que é coercitivo de gênero, para ser reconhecido enquanto ser ou enquanto uma pessoa, existe uma pressão para que o indivíduo ele se enquadre nas categorias de homem e de mulher, e assim os corpos são treinados e educados a fim de se encaixar na estética dos gêneros. As instâncias socializadoras vão agir desde muito cedo, aí no processo que a gente chama de socialização primária, para que o indivíduo entenda que, para ser reconhecido naquela sociedade, ele precisa se encaixar nos padrões de homem ou de mulher. Ou seja, ele precisa aprender ações e papéis sociais que correspondam a essas categorias. E aí ele constrói uma performance de gênero. Para desenvolver também essa performance de gênero, ele precisa usar a voz. Por quê? A voz, como eu já disse, é um importante marcador social de gênero. Então, nesse processo de socialização, por meio de processos educativos que perpetuam alguns padrões generificados, que constituem mediante as aprendizagens e construção das performances vocais, a estética vocal vai ser central. Agora, falando mais especificamente da estética vocal dos gêneros, assim como tem uma aparência de gênero que se constitui a partir da estética dos gêneros, os padrões de ações, gestos e comportamentos vocais que engendram as performances vocais dos indivíduos, eles são baseados em um conjunto de disposições, de possibilidades de sonoridades
que já estão contidos nessa estética vocal dos gêneros, e isso vai ser crucial para que essas performances vocais, a voz de uma pessoa seja construída. Bem, assim como a aparência de gênero, ela testemunha a favor de um treinamento corporal que existe, a voz também. Por quê? Não há voz sem corporeidade. Então, se a voz ela é uma atividade corporal, ela também é um treinamento corporal de gênero, ela é treinada no sentido de testemunhar a favor de um gênero. No âmbito do canto, também tem outra dimensão estética, que é em função do gênero musical. Então, na performance musical, você precisa incorporar, além dos elementos musicais que é próprio daquele gênero que você canta, características vocais que são relativas ao mesmo. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um cantor de ópera. Ele tem a característica estético-vocal para que seja reconhecido. Se ele não cumpre com aqueles comportamentos vocais que são esperados dele, o público, quem ouve, provavelmente não vai o reconhecer como cantor de ópera. E a estética ela acontece nessa troca entre quem produz música e entre quem ouve música. A altura da voz é uma coisa muito importante aí nessa constituição da estética vocal. Quando a gente está falando de altura, estou falando aqui da frequência que a gente ouve quando uma voz é emitida, ou seja, se é grave ou se é aguda. Esse é o primeiro elemento que chega ao nosso ouvido e é o primeiro elemento que vai fazer com que uma voz seja classificada como masculina ou como feminina. Na música, além dessa questão da tessitura e das características estilísticas e vocais de cada gênero musical, a estética vocal do gênero ela também vai estar presente no uso de diferentes recursos vocais por homens e mulheres. Então, nessa constituição da estética vocal dos gêneros, os modos de fonação, as manipulações da relação entre fonte e filtro, ou seja, laringe e ressonadores, o controle das pressões, tanto subglótica quanto transglótica, quanto supraglótica, transições que se fazem entre registros vocais, predominância do uso de determinado registro vocal, a própria performance corporal, dentre outras coisas que fazem parte de uma construção músico-vocal, estético-músico-vocal, elas fazem parte também dessa estética vocal dos gêneros. Bom, os padrões de altura que são estabelecidos para as vozes masculinas e femininas, ou seja, falar grave se for homem ou falar agudo se for mulher, aparecem em algum momento nas entrevistas dos participantes dessa pesquisa. Acho que eu esqueci de mencionar na parte da metodologia, mas foram entrevistadas 3 pessoas, um cantor transmasculino e 2 cantores transfemininas. Bom, o Gustavo, para ele isso era uma questão muito importante, ter essa voz grave. Então, ele diz que, inclusive, foi uma das coisas que eu pensei, tipo, eu posso não conseguir cantar, mas pelo menos minha voz ia ficar mais grave. Vou conseguir falar de uma forma, às vezes alcançar notas que eu sempre quis alcançar e eu nunca consegui. E, enfim, né, isso aconteceu. Minha voz ficou bem mais grave do que ela era. Aí ele diz uma coisa muito importante. Esse desejo por ter uma performance vocal mais grave, que representasse a masculinidade em função disso, era tão forte que mesmo ele sendo um cantor, falou, olha, acho que vale a pena, mesmo que eu nunca mais cante. Isso acontecia muito com cantores transmasculinos até pouco tempo atrás, porque você não tinha certeza do que ia acontecer com a voz depois da terapia hormonal com testosterona, porque é um tratamento muito agressivo para a voz. Então ele diz também que ficou bem mais feliz com a voz agora depois da transição, porque era isso. Eu sempre quis cantar essas notas graves, sempre foi uma coisa que eu gostei, sempre foi uma coisa que eu admirei e agora eu consigo fazer isso. Então eu fiquei bem feliz. Eu gostava disso porque queria dizer que finalmente eu tinha chegado nessa voz grave que eu queria ter. Bom, já a Natasha e a Janaína, que são as outras participantes, elas não se prendem mais a esses padrões. Houve um momento que sim, mas agora elas já superaram isso. Então a Natasha diz que eu acho que ser uma mulher trans socialmente já é cruel o suficiente ter que provar a nossa feminilidade no dia a dia. Então ter que carregar esse fardo de ter que aprender a feminilidade de um corpo, de uma cantora, de uma artista, para mim, já é muito cruel, sabe? É muito, é demais. É algo que são processos para a gente conseguir chegar e ser reconhecida pelos nossos corpos. Se bem que a feminilidade não é isso, o que o padrão quer estabelecer sobre a gente. E a Janaína complementa. Teve um momento que eu passei a me cobrar, mas isso foi depois da transição.
querer cantar apenas no agudo. Eu já tinha entendido, já estava entendendo as potências de meu grave, e teve momentos da minha fala de eu começar a falar que minha voz não era feminina. Hoje eu entendo que minha voz é feminina pra caralho, mas porque eu tive também que reinventar o que é feminino. Ou seja, elas já entendem que a feminilidade vocal não é somente o que está posto. A feminilidade ela é subjetiva, ela é construída sócio-histórico-culturalmente e a gente pode ressignificar tanto as masculinidades quanto as feminilidades vocais. Apesar da importância da altura nesse processo aí de conferir masculinidade e feminilidade às vozes, ela não trabalha sozinha. Então, ela tem outros fatores aí que vão ajudar na constituição dessa estética vocal dos gêneros, como os modos de fonação, articulação, ressonância, sibilância, duração de vogais, dentre outras coisas. O entendimento de como se usa esses recursos sonoros que estão dispostos na estética vocal dos gêneros, ou aprender a estética vocal dos gêneros, é o que torna possível a construção das performances vocais que se baseiam ou se afastam dos padrões de masculinidades e feminilidades vocais que são construídos, como eu já disse, sócio-histórico-culturalmente. Gustavo e Janaína, eles vão reforçar essa ideia de que precisa de outros fatores para construir essa voz a partir da estética vocal dos gêneros que não sejam só grave e agudo. E ele diz assim: porque assim, que nem eu te falei, eu fiquei feliz porque eu consigo alcançar notas no canto bastante graves, mas quando eu falo, a minha voz não soa grave para as pessoas. Inclusive, tem um amigo meu que quando a gente fica falando assim, a gente faz a mesma nota. As nossas vozes são faladas na mesma, mas a voz dele, apesar da gente estar falando na mesma nota, que está na mesma oitava, parece muito mais grave do que a minha. E eu fiquei tipo, nossa, eu queria que eu conseguisse fazer igual. Isso que ele está falando são justamente outros fatores, que podem ser as manipulações de trato vocal que vão trazer uma quantidade de harmônicos graves maior para a voz do amigo dele, que já fez toda uma socialização de usar a voz para conferir masculinidade à performance de gênero dele, ao qual o Gustavo não passou anteriormente. Então, por isso que a voz dele soa mais grave, e se a gente pensar o grave como masculinidade, soa mais masculina. A Janaína, ela diz que pode construir feminilidade a partir de outros recursos que não sejam o agudo. Porque o que define a feminilidade, ela não é definida só por uma coisa. Ela não é definida só pelo agudo. Tem outras questões também, além. A estética vocal dos gêneros, ou o que se pensa sobre as masculinidades e as feminilidades vocais, também estão presentes na construção músico-vocal, tanto das composições quanto das performances de um cantor, também vai estar ali esses valores. A Janaína diz que o modo como você pensa o canto, ele é diferente para homens e para mulheres. Como você constrói a melodia, a tessitura, a região que você canta, o modo que você pensa o arranjo, tudo isso é diferente para a voz feminina e para a voz masculina e tangencia não só uma estética musical, mas também essa estética vocal dos gêneros. Bem, terminando aqui, gostaria de dizer que essa estética vocal dos gêneros, ela existe para controlar as vozes e quer encaixar as vozes em padrões de masculinidades e feminilidades vocais. Então, desde quando nasce o indivíduo, ele é educado e treinado para desenvolver uma identidade vocal que parte dessas performances generificadas e que se ancoram nesses padrões que estão dispostos na estética vocal dos gêneros. Na fala ou no canto, a voz ela está sempre sombreada por esses fantasmas de masculinidade e feminilidade vocal e nós, enquanto educadores musicais e vocais, precisamos compreender que a voz não atende a um determinismo biológico e não existe uma voz natural que deva ser priorizada nos processos de ensino e aprendizagem. Por fim, a voz nos âmbitos educativos, ela tem que estar livre para soar como quiser, e os professores de música devem colocar os seus esforços nisso. Não faz sentido, na área artística, na área musical, que a gente aprisione as vozes em função de padrões generificados de ação. Então, se a gente acredita em uma educação vocal que é emancipatória, que é libertadora e comprometida com o humano, essas caixas do gênero e da estética vocal dos gêneros, elas precisam ser deixadas de lado. Muito obrigado